Então, galera, um argumento aí do Fábio Sabino, professor Sabino, que como que Paulo não viu a Jesus se Paulo tinha que estar uma vez por ano, pelo menos lá em Jerusalém? Como que Paulo não conheceu a Jesus? Primeiramente, temos que entender o seguinte: o ministério de Jesus só começou a ser condenado pelos judeus quando Jesus começou a despertar a inveja do povo, né, daquelas autoridades. Quando ele começou a repreender, quando ele começou, né? Então você tem que entender quando que começa isso. Se foi no primeiro ano, foram 3 anos que Jesus fez as suas curas, né? As coisas, começou a ganhar seguidores. Quanto tempo começou isso? Foi 1 ano? Outra coisa, diz que não se achavam testemunhas contra Jesus, testemunhas de que ele blasfemou, não se achava nada, até o dia que um sacerdote conjurou, né, o colocou em juramento e perguntou se ele era o Cristo. Aí ele fala: e vereis o Filho do Homem, desde o dia de agora, e vereis o Filho do Homem nas nuvens. Jesus faz uma citação das palavras descritas por Daniel, né, que o Filho do Homem vinha sobre as nuvens. E ali Jesus acaba, sempre como Jesus falava sobre o Filho do Homem, nunca falava como sendo ele o Filho do Homem. Ele só falava assim: o Filho do Homem disse isso, o Filho do Homem é aquilo. Mas nunca ele se identificava. Nesse dia que ele é conjurado, ele se identifica. A partir desse momento que começa uma perseguição para matar Jesus, né? Para tentar de alguma forma condená-lo, né, como por blasfêmia. Então, nesse momento, tudo ainda está colocado naquela entre aquele povo, não está sendo divulgado aquelas coisas para fora. Então, tipo assim, se chegou isso ao conhecimento de Paulo, deve ter demorado a chegar, tá? Porque lá na frente, Paulo está perseguindo a igreja, né? E ele pede cartas para fazer essa perseguição. Ou seja, pode ser, desses 3 anos, Paulo tinha um dia nesses 3 anos, para ter visto Jesus. O que poderia ser difícil, né? Se você só vem a Jerusalém uma vez por ano, você tem que ver Jesus. Jesus andava em cidades samaritanas, andava por todo canto, né? As coisas não eram rápidas como aqui, né? Poderia ter estado Jesus e Paulo no mesmo lugar e eles não ter nem se encontrado pelo tamanho do lugar, entende? E Jesus também pregava no templo, né? Mas em nenhum momento Paulo descreve que o conheceu. Pode ter visto ele, né? E não sabia. O próprio João Batista não sabia que o Messias era o próprio primo dele. O Jesus era primo de João Batista e não sabia que João Batista era o Messias. Deus falou: aquele que você vê o Espírito vindo sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, essa questão do Sabino falar que era obrigado praticamente Paulo conhecer a Jesus. Outra coisa que Paulo disse, que Jesus morreu segundo as Escrituras. O próprio Jesus, a caminho de Emaús, ele disse para os discípulos que era necessário, né? Quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam pensando acerca dele: pô, aquele homem tal morreu, tal, já é o 3º dia, tipo nada. Aí Jesus aparece entre eles sem eles perceber e fala, né? Começa a discorrer as escrituras e fala que era necessário acontecer daquela forma tudo que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Ou seja, o profeta Isaías profetizou o sofrimento de Cristo. O Salmo 22, o Salmo 22 profetizou as questões da crucificação, as vestes repartidas, transpassaram minhas mãos e meus pés, o grito Eloi, Eloi, lama sabachthani. As próprias profecias relacionadas a curas, essas curas que Jesus fez, curar cego, curar surdo, elas eram profecias do Antigo Testamento. Por isso que João Batista diz assim: manda dizer a ele, né, mandou seus discípulos, pergunta a ele se ele é o Messias ou tem que esperar outro. O João Batista não tinha certeza de que Jesus era o Messias ainda, mesmo tendo tido aquela revelação de que o Espírito viria, né, sobre ele. O próprio João Batista não estava entendendo o ministério de Jesus, ele ficou em dúvida.
Aí Jesus falou assim, ó, vai, diz para ele que os cegos veem, os surdos ouvem, né? Então, tipo assim, Jesus está citando as escrituras. As coisas que ele estava fazendo estão citadas nas escrituras. Mas algumas coisas poderiam ser incompreensíveis. Pô, a morte do Messias era um escândalo. Para o judeu é um escândalo. Um Messias, um Cristo crucificado, um ungido crucificado. Então há muitas coisas que precisam ser analisadas. Não pode ser de forma genérica, como o Sabino fala, para ganhar notoriedade. Eu acho que quando o Sabino quer, ele faz uma exegese muito maneira do texto, mas quando ele quer deturpar, quer ganhar notoriedade, ele joga essas coisas ao vento sem examinar tudo, sem fazer um levantamento. Porque se o cara vem 3 vezes a Jerusalém, é obrigado ele conhecer Jesus? Desses 3 vezes, uma vez por ano? Será que eles têm que se encontrar? E qual o problema do cara não ter visto Jesus, sabe? Então, tipo assim, usar isso como argumento não é uma coisa muito sensata. Porque Paulo faz citações do procônsul Sérgio Paulo, Paulo faz citações de Gamaliel, de pessoas que realmente viveram e têm fatos históricos sobre essas pessoas, né? Faz citações de cidades